gente! Mais um episódio do Pod Mãe pra vocês. Muito obrigada a Britânia aqui também, tá? Nesse começo da nossa terceira temporada. A Britânia que tá presente na casa de todo mundo, na rotina, na praticidade dos produtos. Trazendo solução, né, pro dia a dia ali da família, para que de fato seja mais rápido e você tenha mais tempo livre, com autocuidado, enfim, até para aproveitar filho. Ajudar todas as mães, todas as famílias, né? Que é isso que a gente precisa. E a convidada especial é... Eliana Rolim, gente, trouxemos ela, que é psicóloga e neuropsicóloga, pra gente falar de um tema que, gente, tem tudo a ver, ó, noias da maternidade. Quem nunca? Eliana. Todas temos, não é mesmo? Todas temos, gente. Então, vamos desmistificar essa pressão de ser a melhor mãe, tá? Eliana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada por estar aqui com a gente. Queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória na psicologia, o que levou assim, você a se especializar, né, na saúde mental das mães. Então, conta um pouquinho pra gente. Conto sim. Prazer estar aqui com vocês, um tema extremamente importante. A minha trajetória foi o seguinte, sou psicóloga, neuropsicóloga. Primeira formação minha, eu fui professora. Então, eu fiz magistério, trabalhei muito com crianças, atendi muitas mães dentro da escola. Depois da escola, eu fui ser psicóloga escolar. Trabalhei 15 anos como psicóloga escolar, numa escola particular e atendendo as famílias, as mães, com queixas de maternidade, com as queixas que envolvem tudo. Depois da pandemia, eu senti a necessidade de trabalhar a saúde da mulher. E aí, eu me especializei em cursos de formação, em cursos da medicina integrativa funcional, de nutrição, da própria psicologia. Ao longo dessa conversa, eu vou explicar para vocês como é que a psicologia, na minha abordagem, ela consegue ajudar as mulheres na maternidade, pós-parto, na questão. Então, assim, hoje, a minha área está muito ligada à saúde da mulher em todas as fases da vida. Desde a adolescência, que é um marco importante. Sim. A questão da gravidez, pós-parto, a transição menopausal, tá? E as questões da menopausa e do climatério. Olha, uau. Legal, né? E aí eu queria saber um pouquinho, Eliana, na prática, quais são dessa fase, né? Então, você passou para a gente um pouco de cada uma das fases. Quais são os desafios que você vê mais comuns, né, no dia a dia da sua profissão, até atendendo nas escolas, etc. Eu falo porque, assim, eu acho que a saúde mental é tudo numa vida de uma pessoa. Ela vai te dar o sucesso ou o fracasso. Sim. E eu tive burnout muito por conta da maternidade em si. Porque eu vinha numa sobrecarga muito grande de trabalho na minha primeira gestação e não sabia do que me esperava, né? Sim. O que era o puerpério, o que era o pós. Sim. Tratei a minha vida de forma 100% normal, como se, não fiz nenhuma mudança para que a criança viesse. E aí, quando deu 6 meses, toda aquela pressão, mais noites sem dormir, etc., foi quando eu fui diagnosticada do burnout, aí tive que começar um tratamento. E eu vejo que é um gatilho que nunca mais você se vê sem, assim, livre, 100%. Sim. Então, por mais que você está bem, sempre alguma coisa te traz esse gatilho, é uma coisa que eu sinto que você nunca vai ser curada. Você vai criando metodologias de aprender a lidar com aquilo. Então, dentro desses desafios, né, da maternidade em si, quais que você vê que é mais profundo, que é mais corriqueiro no dia a dia da sua carreira? Sim. Quando eu recebo uma mulher no consultório, a primeira coisa que fica muito visível é a dificuldade dela se priorizar. A dificuldade de priorizar, principalmente na maternidade, é muito difícil. Porque existe se a gente pensar na questão da mulher, existe toda a questão, ela passa a maternidade, ela é mãe, mas ela é profissional, ela é mulher, ela é filha, ela cuida às vezes dos pais. Ela tem vários papéis dentro de casa e mais um que ser mãe. Então, de repente, a priorizar, parece que ela não consegue. Muitas mães chegam e falam assim, eu não consigo um tempo para mim. Eu não consigo um tempo em que eu preciso
1 minuto para mim. O bebê, se você prestar atenção, eu sempre falo no consultório assim, eu dou um exemplo. Muito interessante. Eu falei assim, olha, imagine, né, você vai receber, você vai encontrar com uma pessoa que você nunca viu, você não conhece essa pessoa, você só viu ela por foto, imagem, e de repente você vai para este encontro, às vezes esse encontro, que é o parto, não é por mais planejado que ele seja, às vezes ele sai fora do controle, ele pode ser traumático ou não, ele pode ser recebido de uma forma muito tranquila. E depois de tudo que você vive ali, esse encontro maravilhoso, você sai com esta pessoa e vem para sua casa, um bebezinho que você tem que... Ele passa, é um ser dependente de você e que você tem que dar conta disso. E a pressão da mulher, ela tem que dar conta, ela tem que saber o que fazer. Ela não sabe, né? Ela não sabe o que fazer. A gente aprende a ser mãe. Eu sou mãe, eu tenho 2 filhos. Eu tenho hoje a Júlia, de 24 anos, o Rafael, de 20. Eles moram nos Estados Unidos, estão fazendo a vida dele lá. Mas eu passei a maternidade me cobrando o tempo todo, porque eu trabalho, né? Eu sempre trabalhei com a psicologia, sempre trabalhei com consultório. Então, assim, é uma vida de cobrança, é uma vida de identificar o que está acontecendo. Então, a grande dificuldade, Roberta, é fazer esta mulher se priorizar e olhar. E aí, quando você fala, eu falo assim, mas Eliana, como que a gente vai fazer isso? Olha o que eu tenho que fazer, olha a demanda que tem em casa, olha o trabalho todo que acontece. O que é muito comum mesmo, né? Quando a gente está... você recebe, né? Você é a mãe, só que você é a profissional e etc. Você fala, e agora? E agora? E agora o que acontece? E aí, eu sempre utilizo um exemplo que eu falo o seguinte... para você cuidar desse bebê, para você poder olhar para a demanda dele. Porque, às vezes, é um bebê que ele vem fora de um contexto idealizado. O que é um contexto idealizado? Esse bebê pode chorar muito, ele pode ser muito calminho. Esse bebê pode ter cólicas e cólicas e cólicas e cólicas. E por mais que você lê... Hoje, a internet, ela tem uma gama muito grande de conteúdo, de coisa, e o que é muito bom. Por isso que eu achei muito interessante esse trabalho de vocês, de a gente falar da maternidade e não romantizar a maternidade. Ah, obrigada. A ideia é essa mesmo, para poder dar a mão, né, para as mães. Dar a mão, e assim, que ela também não está sozinha, não. Você não é a única que se desespera. Que se desespera. E que não dá conta. E tudo bem se desesperar. Tudo bem se desesperar. E tudo bem não dá conta, né? Não dá conta. Eliana. Não Bom, dá conta. bom. Você não vai... E tudo bem não dar conta. Tem um autor dentro da psicologia chamado Winnicott, acho que ele fala assim, a mãe, ela precisa ser suficientemente boa, ela não precisa ser perfeita. E aí tem um dado que eu comento com as mães, eu falo assim, presta atenção. Os filhos, eles vão lembrar de nós, não pelo que nós fazemos, mas pelo como fazemos. Isso é muito importante a mãe saber. Não é eu tenho que fazer tal coisa, a mamadeira, tal horário. Papá. É como você vai dar aquela mamadeira. É como você vai dar o peito. É como você vai... Você dá super estresse pra criança, né? Tipo Você assim, entendeu? tem que ser de 2 em 2 horas, porque ele precisa da nutrição XPTO, aí você coloca a criança chorando, a chacoalha. Você entendeu? Tipo, experiência péssima. E aí, Roberta, você tocou num ponto muito interessante que eu vejo. Quando eu recebo as mães, muitas vezes com os filhos até um pouco assim, 3, 4 anos, eu percebo que o burnout começou lá atrás. Sim. Não Ela é, vem não é arrastando imediato, aquilo. ela vem arrastando. O burnout é um termo que se usa na questão profissional e que invadiu a saúde mental materna. Ela precisa ser falada. Pela Organização Mundial de Saúde, a mulher é mais suscetível aos transtornos mentais. Por quê? É avaliado que a mulher ela tem mais chances de ter ansiedade e depressão do que os homens. Você percebe transtornos alimentares mais propensos na mulher. Tá, existe a questão. A questão da discriminação do trabalho, a questão própria da violência doméstica, ela é mais forte. A própria questão, se você pegar a mulher idosa também, ela tem uma outra questão configurativa do que o homem idoso. Então, assim, a mulher ela tem um marco metabólico, que a gente fala assim,
para gerar um bebê, a lavante de hormônios que ela fez, como é complicado, depois do pós-parto. Então, essa suscetibilidade tem que ser encarada como alguma coisa muito séria. Mas isso por característica, assim, só do corpo mesmo. A diferença entre homens e mulheres. Existem várias... Ponto. Questão de diferença hormonal. Essa situação. Só disso já tem essa diferença, é isso? Só disso e também metabolicamente. A gente pensa assim, existe uma... se a gente pensar na condição da mulher, né, a mulher ela é mais suscetível, ela fica mais vulnerável. A gente sabe, a mulher está na maternidade, mas tem que pensar se ela vai voltar para o emprego, se ela vai ser mandada embora. É muito sério Não isso. pode só curtir a maternidade. E às vezes, quando volta do trabalho, né? Eu tenho um relato de várias amigas que quando volta pro trabalho, óbvio que tem o medo de ser demitida porque acabou de voltar. E algumas empresas, enfim, relatos reais, assim, quando ela volta, é uma sobrecarga tão grande que parece que ela voltou, sei lá, de uma gripe. E que ela não tem um bebê em casa. Isso. Ah, mas você ficou 6 meses, né? Então, sabe? É trabalho em cima de trabalho, num excesso que não era antes, entendeu? Sim. Mas algumas até usaram essa palavra, eu achei séria. Parece que é uma punição por você ter sido mãe. E aí que a gente precisa... Eu falo que o nosso papel como mulher, e entre mulheres e mulheres, é esse acolhimento. E o que eu às vezes vejo, e não é uma coisa assim de propósito, não, é uma coisa até cultural, social, somos nós, às vezes, que criticamos as mulheres quando elas não dão conta. Não é? Às vezes a gente, é uma coisa mais forte, que a gente fala assim, mas você não está conseguindo fazer aquele bebê parar de chorar. É forte, porque nós viemos de uma geração em que as nossas mães davam conta. Na marra, né? Dava conta. Mas davam conta, mas né? Era o que a gente achava. Né? Davam conta e não se manifestavam naquilo que estava acontecendo. Então, assim, eu falo para as mães, eu falo assim, olha, qual é o desafio? É falar o que está acontecendo. Sabe como a gente consegue saber quem é o ponto? Vou até avançar um pouco nisso. Às vezes o pediatra é a linha que está dando o ponto para a mãe poder falar dela. O ginecologista, você vai levar o bebê no pediatra, no neopediatra, ele vai olhar para o pediatra. Mas eu falo, o pediatra precisa olhar para a mãe. Ele precisa olhar para a mãe, como é que essa mãe está gerenciando a rotina desse bebê. Será que a mãe está se alimentando? Será que a mãe está conseguindo beber água? Eu atendo algumas mães e eu faço assim, escuta, você falou comigo, às vezes eu conto assim, 10 minutos você não respirou. Eu não vi você respirar. Como é que é isso? Como é o seu dia de Helena? Respirar não consigo. E aí, assim, Helena, tem dia que eu não tiro a camisola, tem dia que eu não... E eu falo assim, opa, vamos reorganizar. Então, meu trabalho, às vezes, no consultório desafio, sabe como é que é? Reorganizar uma rotina, reorganizar uma rede de apoio, que às vezes a gente tem que fazer artimanhas. O processo de psicoterapia de uma mãe não é só acolhimento, ouvir. É dar estratégias para ela conseguir gerenciar esse estresse que ela vive. Porque ela vive um estresse crônico que vai chegar no burnout. E aí você entende que a rede de apoio é uma das formas, das atividades aí que a mulher tem que ir atrás para efetivamente... Não sei se sustentar, mas é essa a dica que você dá? Como é que funciona isso em relação às dicas mesmo, assim, Sim. que você consegue oferecer para as mães? Algo importante para falar sobre a rede de apoio. Às vezes, Roberta, meninas, a gente pensa assim, a mulher vai ter que ir atrás da rede de apoio. E eu falo que a gente tem que pensar numa cultura de rede de apoio. Quando o bebê nasce, ele nasce numa família. Ele nasce numa sociedade. E, às vezes, a gente precisa estar predisposta a ajudar essa mulher. Porque, às vezes, ela não consegue pedir ajuda. Ela não consegue pedir ajuda. Por quê? Se ela pede ajuda, ela pode entrar num lugar onde ela fica vulnerável, eu não sou capaz, eu não sou importante, eu não dou conta... Então, eu não posso pedir ajuda. Se eu pedir ajuda, eu não sei fazer, eu não sei dar. Então, assim, às vezes eu falo que o papel do companheiro, o papel da pessoa que está do lado, irmão, irmã... Eu não sei se vocês percebem, mas eu vivi muito isso com a minha família.
As minhas tias, quando um bebê nascia, era automático. Não sei se é a geração das nossas mães, o bebê nascia, as tias iam junto, ia cuidar de uma da outra, era uma coisa espontânea. Hoje, e aí eu não posso esquecer de dizer, que a rede de apoio ela ficou interrompida, nós não podemos esquecer da pandemia. O que certo. aconteceu com as mães que gestaram durante a pandemia Gabi e Cardoso. não puderam ter uma rede de apoio? Isso é muito sério. Esses bebês que nasceram na pandemia e as mães que sofreram, elas não puderam, porque não tinha como ir para o hospital. É assim, tudo que você pensou de maternidade dentro da pandemia não podia existir. Então, eu atendo muitas mães no consultório que sofrem muito essa questão ainda dessas memórias, a gente fala assim, memória traumática, Sim. de um período que ela estava sozinha, pandemia, Covid, e o que aconteceu sozinha com o bebê. Então, isso é muito sério. Então, eu falo que é uma cultura de rede de apoio. É muito importante que as pessoas percebam, né? E eu falo para as mães assim, consegue falar claramente o que você precisa? Porque, às vezes, também tem um dado que eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu vejo muito isso no consultório. Elas falam assim para mim, Eliana, não vai dar mamadeira igual, não vai fazer igual. Não vai trocar. E aí, como é que eu faço? Eu falo, então vamos tentar ver o que é possível você fazer. Algo muito importante na maternidade, de forma geral, e que eu acho que eu preciso deixar claro aqui, é a questão do sono. As mães não dormem. Sim. Até por conta de várias demandas que acontecem com o bebê. E assim, sono tem que ser reparador. É o sono que reorganiza a nossa mente, é o sono que reorganiza o nosso físico. Então, se eu não tenho uma noite de sono, como é que eu vou lidar com o meu dia? Eu fico ativada. E aí, eu trouxe aqui um exemplo. Trouxe meu cérebro aqui. Olha só. Para quem está escutando a gente, tem um cérebro tem um mesmo cérebro, na mão. Então, assim, se a gente pegar isso aqui, a gente olhar para o cérebro, quando a gente fala de saúde mental materna, eu não posso esquecer do estresse crônico, não posso esquecer do burnout, não posso esquecer que a mulher vive, a parte cerebral dela sofre. Como que ela sofre? Vou explicar isso bem rápido para vocês. O cérebro é isso aqui. Nós temos aqui, lobo frontal, os lobos aqui. Aqui dentro do cérebro, eu tenho uma coisa chamada sistema límbico. Certo. Aqui que moram as emoções. Nesta parte do sistema límbico, eu tenho duas estruturas muito importantes chamadas amígdala, aqui, e hipocampo. Quando uma mulher, está em estresse crônico, a amígdala pulsa. O que é a amígdala? Duas amêndoas, duas bolinhas parecendo amêndoa aqui. O que elas fazem? Elas pulsam. Perigo, estresse, está dando errado. Pensa numa mãe, por exemplo, que teve um bebê prematuro. Sim. Gabi Cardoso. Gabi, esse podcast é pra você. É o meu case. É mesmo? É isso. Eu tô falando? Porque ela gestou na meio da pandemia. pandemia. Ela teve um bebê prematuro, né? A Eva foi um pouco apressadinha. Foi. Eva, agora vamos segurar. Eva do céu. Que linda. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente fala em rede de apoio, o que acontece, né? E aí acho que a Gabi viveu isso, né? Não é só... porque parece que fica muito distante, né? Parece que é um grupo do WhatsApp ou um grupo de qualquer plataforma aí digital ou, sei lá, uma comunidade de vizinhos. Não, me corrija, tá, se eu estiver errado. Mas a rede de apoio é também em casa. É o marido, é a mãe, é o filho mais velho. Não sei, é a tia, é alguém que esteja próximo. Às vezes é a sua família. É tudo junto. E aí entender essa rede, como que a gente pode deixar essa vida um pouco mais prática. Sabe por que eu tô te perguntando isso, Eliana? Porque a Gabi tem um recadinho aí pra gente, né, Gabi? Tenho, sim. A Britânia é uma marca que apoia discussões como essa. Por isso lançou a campanha das mães Cuidando de Quem Cuida, se posicionando sobre um tema tão atual na sociedade.
a invisibilidade do trabalho de cuidado feito pela mulher. Através desse debate, a marca pretende provocar uma reflexão sobre a dupla jornada materna e o papel da família em relação ao cuidado, que deve ser uma tarefa compartilhada por todos do núcleo familiar. Por isso, a Britânia oferece produtos que tornam o dia a dia mais prático, facilitando a rotina de cuidado de toda a família ao contar com produtos práticos para o uso diário. Como que temos hoje aqui a sanduicheira grill BGR 27 para você preparar sanduíches e grelhados de forma simples e rápida. E também tem essa fritadeira Air Fryer BFR 2100P, que dispensa comentários, né, gente? É uma opção saudável para preparar suas receitas preferidas sem óleo. Eu amo. Gente, eu amo. E você que está aí acompanhando a gente aqui no Pod Mãe, pode garantir produtos como esse que facilitam a sua rotina. Então acesse o site da Britânia através do QR Code que está aparecendo aí na tela e confira toda a linha de produtos. Tem cupom exclusivo para quem está curtindo o Pod Mãe também hoje. Então anota, cuidando de quem cuida 10. Tudo maiúsculo e junto, tá bom? Aí você garante seu descontão. Beijo. Bora voltar. Depois desse super recado, fica aí todo mundo, né, atento para poder minimizar o trabalho e o cérebro funcionar super bem, não é mesmo, Eliana? Sim. Então, continue explicando pra gente, pro cérebro acalmar, não entrar em estresse. Então, olha um dado importante. Sistema límbico, amígdala e hipocampo. A amígdala é aquele alarme tocando. Isso. Perigo, perigo, bebê não chora, bebê não consegue mamar, tá aqui. O hipocampo é uma região que ela é considerada tomada de decisão. Vocês já devem ter visto que muitas vezes a mulher ela não consegue tomar uma decisão. Ela toma decisão a vida inteirinha dela. Ela é uma excelente profissional. Quando ela entra na maternidade, ela empaca, ela trava. O que acontece? Ela está super ativada. Como é que eu ajudo esta mulher a resolver isso? Eu preciso desativar o sistema cerebral, que é a amígdala. Como é que eu desativo a amígdala? Como é que eu faço isso? Primeira coisa que eu falo para a mulher, nós vamos ter que ajudar essa mulher a respirar. Não é fazer meditação, porque ela não tem nem tempo para fazer meditação. Não tem. Nem yoga, né? Assim, não dá, às vezes não dá. Então eu falo assim para ela, sabe a técnica do 1, 2, 3? Técnica do 1, 2, 3, às vezes pôr o alarme, 1 minuto, e fala assim, eu vou respirar 1 minuto. Eu vou respirar 1 minuto. É 1 minuto. Esse ar, porque quando você está tensa, quando você está em estresse, presta atenção como fica a sua respiração. Você puxa o ar para dentro. E sabe o que é engraçado, Eliana? Eu sinto, porque eu senti isso na prática por um período. E extremamente inconsciente. E quando você puxa a respiração, eu não sei porquê, você trava. O processo de segurar a respiração, aquilo te leva à crise da ansiedade, né? Aquela palpitação, sim, a nível hard. E você não consegue continuar respirando de forma normal. Sim. É muito estranho. Por isso que a gente precisa ajudar a respirar. Isso é uma coisa básica, né? Mas é importante. Às vezes o óbvio precisa ser falado, visto e orientado. Então, às vezes eu falo assim, ó, puxa o ar pelo nariz, segura um pouquinho, agora solta pela boca como se fosse um pneu furado. Ela fala assim, nossa, até... Porque, olha, quando você respira, você tem um relaxamento. Às vezes não dá para fazer isso. Então, precisa orientar. Então, eu falo, o trabalho psicoterapêutico é um trabalho de estratégia, de gerenciar o que está acontecendo com ela, para a gente poder lidar com as outras questões. Porque esse bebê vai crescer, ele vai ter 1 ano, ele vai ter 2, ele vai ter 3, ele vai para a escola. A demanda da mãe, ela não termina. Eu falo assim... É, né? Ela muda, né? E você ela sabe muda. bem disso, porque seus filhos são, né, adultos. Hoje ele tem 20 anos e eu falo, nossa, e agora? Como é que... A mãe, ela precisa se adaptar às fases da vida, né? Que o filho está indo. E é assim, então, nasce uma criança, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Já ouviu essa expressão? É verdade. É verdade. Até dentro da jornada da maternidade,
esse suporte psicológico até de profissionais, e aí não só profissionais como a rede de apoio, que são pessoas que te ajudam ali na rotina, que época você identifica que ele é mais eficaz e necessário? Porque, como você disse, às vezes a pessoa foi até o consultório, a criança tem 5 anos, e tudo que ela educou e tudo que ela passou nesses 5 anos, nada mais foi do que arrastando um problema mental, né? Então, em que momento dentro dessa jornada você acha que a busca... Eu acho que é muito importante que a mulher use isso daqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Não, Uma lupa. É uma lupa. Tá. Eu falo exatamente para isso que você está falando, Roberta, é a lupa no coração. Como é que você vai perceber que você precisa de alguma coisa? Quando você pega uma lupa e você pega uma lupa para ler, se você chegar perto, você consegue identificar. Então, eu falo, a lupa no coração, ela ajuda você a perceber o que é que está acontecendo com você. Você está meio irritada? Você está estressada? Você não está dormindo? Você está tendo pensamentos intrusivos? Alguém sabe já? Quantas mães eu já orientei sobre pensamentos intrusivos e as mães falaram assim, foi um alívio saber disso. O que seriam os O que é um pensamentos pensamento intrusivo? intrusivos? É o pensamento que vem na cabeça, do nada, e é um pensamento muito ruim. Qual é o pensamento ruim? O bebê está chorando, está desesperado, você tem vontade de jogar o bebê longe. Já aconteceu. Não, É angustiante pensar e nisso. Assim, lembrando que esse angustiante podcast pensar. é sem romantismo mesmo, tá? Entendeu? É. Maternidade na vida real. Então, se é maternidade na vida real, é isso. Não, E não o que acontece, é um sim. pensamento Acontece. intrusivo? Não é uma loucura, é um pensamento que eu estou num estresse tão grande, eu estou num estresse crônico tão grande, eu estou num burnout, que o pensamento precisa aflorar. Sim. Ele vem descoordenado, o pensamento disfuncional vem descoordenado. Quando eu falo para a mãe que não é que é normal, mas entenda o pensamento intrusivo como um momento que você precisa pôr isso para fora e você não vai realizar, Claro, não vai. Quando você fala da estratégia, que eu entendo que o que acontecia comigo, graças assim a Deus, o Beto, que é meu parceiro, ele sempre foi muito presente na maternidade. Muito, muito presente. Então, quando eu chegava nesses estágios de que eu já não dava mais conta, por exemplo, tá chorando. E até hoje, não é porque tem 5 anos que isso muda, só muda o nome, né? Agora é a birra, é a forma como ela te trata, coisas do gênero. Que você estoura, que vem aquele pensamento de, sei lá, vou bater, vou isso, vou aquilo, ele assumia a posição. Então, ele falava, Roberta, vai deitar, vai dormir, vai tomar um banho, deixa que eu me viro com ela. Então, eu acho que é uma das estratégias. Sim. Porque se você ficar... E aí, mesma coisa com ele, porque ele também chega momentos... Eu estouro mais do que ele, mas quando ele fica nervoso, fala assim, passou do limite, vai fazer suas coisas, eu assumo a partir de agora. Então, acho que pode ser uma estratégia para diminuir isso. E aí, eu queria olhar para uma câmera. Pode ser aquela. Aquela... A gente está falando da mãe, né? Mas eu queria muito que as mães pudessem tocar esse recado para os seus parceiros. Porque o que acontece? Estar em contato, saber o que essa mãe precisa, muitas vezes você vai perguntar, ela não vai conseguir responder. Então, faça. Faça. Porque o alívio que isso vai dar nessa mãe é extremamente gratificante. Então, eu falo assim, às vezes o parceiro, o marido, o namorado, quem está ali perto, precisa saber como ajudar. E fazer, é fazer. Assume a posição. Às vezes, é uma troca de fralda, é levar na escola, é mexer a comida, é qualquer coisa que dê um alívio para essa mulher. Sabe uma outra estratégia que às vezes eu uso muito com as mulheres? Eu falo assim, dá para dar uma volta no quarteirão? Uhum. Você consegue descer do prédio, abrir a porta? Mas uma volta, o bebê vai ficar com alguém, tá? Você quase assim, 5 minutos, essa regra. Vai olhar. Ela fala assim, Eliana, foi muito. Uma volta no quarteirão. Mas é um tempo, é o mínimo, mas é um tempinho seu. É uma volta no quarteirão, entendeu? Eu amei que a Eliana já olhou pra câmera e foi tipo assim, eu tô te dando um conselho. Não é só a estratégia, tipo... Então vai, porque mãe, isso eu estou te ajuda. dando um conselho. Isso ajuda, entendeu? Não, ajuda muito. Eliana, quais avanços recentes assim na psicologia foram particularmente úteis, que você acha, para abordar a saúde mental das mães?
Sim. Eu acho que o avanço é olhar para a saúde mental da mulher. Né? Esse é um avanço que eu acho que, por todos os problemas que a pandemia deu, ela fez com que a gente olhasse um pouco mais para a saúde. E as abordagens terapêuticas dentro da psicologia, dentro da neurociência, dentro da neuropsicologia, né? Eu faço um mestrado em neuropsicologia em Buenos Aires. Eu estudo o cérebro, entendeu? Então, assim, esse avanço, e quando a gente fala de estudar o cérebro, a gente fala de estudar metabolismo na questão da mulher. Então, hoje, esse avanço é muito grande. Dentro das abordagens da terapia cognitiva comportamental, que é a linha que eu trabalho, que é mais ou menos isso, né? O que eu penso, eu sinto, e o que eu sinto, eu me comporto. Então, se eu tenho um pensamento, vai dar tudo errado, eu vou pensar, eu vou ficar bem? Eu não vou ficar bem. Sim. E não significa que eu tenho que pensar positivo. Não é pensar positivo. Às vezes é difícil mesmo a situação. É difícil mesmo. Como é que daquela situação difícil eu vou encontrar um jeito de lidar com a realidade, eu ser mais realista e mais produtiva? Porque todo mundo acha que tem que pensar positivo, né? Você está num problemaço da sua vida, como você vai pensar positivo? Não é. Então, eu acho que esses... Parece até hipocrisia, né? Não é? Total. Eu não vou poder tampar o sol com a peneira. Um problema, quando ele é real, ele é real. Ele é um problema. Ele é um problema. Ele é um problema. Então, esses avanços, é o que eu falei, a psicologia, ela trabalha muito a relação, o quanto que a mãe desempenha um papel importante no bebê, mas se vem falando muito, estudando muito, a priorização da mãe, ela olhar um pouco para ela saber essa rede de apoio, ela poder fazer o espaço dela. E aí eu uso o exemplo que muita gente já ouviu, mas eu uso, que é a máscara de oxigênio no avião. Se coloque primeiro, né? Entendeu? Como é que, se você não tiver oxigênio, a máscara caiu. Se você é uma regra de segurança. A regra de segurança no avião é essa, quando você pega o avião. Mesmo. A regra de segurança é sobrevivência. Sim. Então, é importante que a mãe pense, tá? Tem mães que eu converso e falo assim, eu lembrei da máscara de segurança, é primeiro eu. E primeiro eu não é ser egoísta. Primeiro eu não é ser individualista, não é deixar o filho, é primeiro você. Lembra, como você vai fazer a maternagem é o que mais importa do que o que você vai fazer. O que é o como. É o como. Certo. É o como você ampara, é o como você fica, é o como você dá o carinho. Né? Eu tenho um exemplo no consultório de uma mãe que falava assim para mim, Eliana, é uma coisa muito estranha. Eu só consigo fazer tal coisa se a louça estiver lavada. Olha, porque mexe com o perfeccionismo, né? Sim. Tem questões individuais. Exato. Cada um funciona de um jeito. Cada um funciona de um jeito. Então, reorganizar isso é adaptar. E aí, eu gosto de usar a matriosca. Vocês conhecem? Conheço. Sim. Adoro essa bonequinha. É russa, né? É a Na bonequinha verdade, russa. eu achei ela linda, mas... eu não- Né? Aí eu vou Mas eu contar não para conheço, vocês não. por que eu trouxe a matriosca num tema tão importante desse. Aqui está a mulher de hoje. Vamos colocar aqui, Roberta. Mulher, essa aqui de hoje. Dentro... Vou usar esse exemplo. Posso usar você como exemplo? Pode. Dentro da Roberta, existe uma parte da Roberta que não viveu a maternidade. Ela foi uma jovem, ela foi uma... recém encontrou o namorado. Dentro da Roberta, nós temos uma adolescente. Uma menina, 15, 16 anos. Dentro dessa menina, eu tenho uma criança. Dentro dessa criança, eu tenho um bebezinho de 1 ano, de alguns meses. Todos nós, e vai indo até eu chegar, olha só, no feto. Todos nós temos memórias das partes que nós fomos, das idades que nós fomos. Pensa sua mãe na maternidade agora, com filhos. Ela revisita tudo isso daqui, ó. Ela foi filha, ela foi mulher, ela foi parceira, ela foi criança, então muitas coisas. E ela foi educada. Quantas de nós entramos em conflito com coisas que nós fazemos aqui, com
coisas que nossos pais fizeram. Acho que eu não posso fazer isso igual. Então, eu preciso olhar para esta mulher pensando nessas partes. Essa é a matriosca. A matriosca é a boneca russa, que é a fertilidade, é o símbolo da fertilidade. Então, quando eu faço um trabalho com essa mulher, eu tenho que olhar para isso daqui. Concordo. E que por mais que muitas vezes você conscientemente não queira fazer, eu falo que muita coisa eu repito que minha mãe fez inconsciente. Sem perceber. Inconsciente, assim, do dia a dia até fases da vida. O nome do marido dela era o mesmo do meu pai, do meu marido, do meu pai, sabe assim? Então, várias coisas que eu me pego e falo, gente... Por exemplo, eu sempre falei assim, eu quero uma filha que tivesse 3 aninhos, 2 aninhos de diferença de idade. Sempre falei, né? Vou ter bem mais perto, tudo, pra crescer junto, pra brincar, porque eu tive 6 com a minha irmã. E agora eu estou grávida. Adivinha qual que é o tempo de diferença da minha filha? Exatamente o mesmo mês. É idêntico. Eu falei, mãe, eu repeti o que eu fiz quando eu era criança. E aí é legal entender que nós herdamos coisas boas e também herdamos traumas. Sim. Nós herdamos traumas. E aí é esse trabalho que eu faço com a terapia EMDR. É uma terapia de reprocessamento cerebral através dos movimentos do sono REM. Por isso que para a mulher que vive a agitação da vida, a terapia MDR, ela ajuda porque, inclusive, ela desativa a amígdala. E eu faço um reprocessamento cerebral, né, comprovado cientificamente. É uma terapia que tem uma comprovação científica pela Organização Mundial de Saúde. É a terapia que ela tem mais eficaz para traumas. Né? E aí a gente consegue restabelecer a saúde mental da mulher. Eu queria só saber se você tem alguma palavra específica de encorajamento ou uma dica que você pode compartilhar com as mães que estão passando por desafios de saúde mental, que eu não tenho dado oficial, mas que deve ser um volume absurdo. Sim. Tem dado sim, Roberta. Tem várias instituições que viram que o agravamento da saúde mental na mulher, ela evoluiu 25% depois da pandemia. Nossa. Então, assim, é sério. Isso acontece, a gente não percebe isso. É como eu falo, às vezes as mães chegam com 5 anos. Tem mães que trazem questões, o filho já está na adolescência. Ela está vivendo a adolescência do filho. Mas existem questões que foram lá atrás, no pós-parto. Então, eu tenho que fazer todo. Então, o que eu falo para as mães? É assim, se observem. Se observem e não tenham vergonha de dizer o quanto está incomodando ser mãe. Olha que coisa complicada isso. Mas isso seria uma palavra mesmo de encorajamento, né? Encorajamento, porque qual é o problema? Não dá. Ser mãe é uma das coisas mais maravilhosas da vida. Mas é a coisa mais desafiante. Você não tem como saber, por mais que você planejou, por mais que você lê, por mais que você saiba, quando você vive a experiência de ser mãe, é aí que você vai ver qual é a situação. Então eu falo para as mães assim, não se sintam mal de falar, ai, não estou conseguindo, tá difícil ser mãe, porque parece que eu não posso falar. Porque a mãe é padecer no paraíso, né? Lembra? Parece que tem que saber já tudo. E tem que sofrer calada. E também não é verdade. Assim, falem. A mãe não pode reclamar. Você sabe que eu atendo muitas mães que fazem os tratamentos de fertilização. E é outro problema que a gente não pode esquecer. Essas mães sofrem muito para fazer a fertilização, o pós-fertilização e depois, assim... Vem o bebê e ela não pode reclamar, né? Porque, ó, eu ganhei um nível... Eu ganhei o que eu queria, né? Eliana, obrigada. Nossa, acho que eu falo demais, né? Não, a gente também fala. A gente também fala. Foi maravilhoso. É que a gente tem um tempo, infelizmente eu tenho que cortar. Mas assim, fica aí o convite para você vir outras vezes. Eu acho que a gente tem bastante coisa para conversar ainda. E aí até é legal, né? Porque a gente vai cortando aí as temáticas e contando com você aqui no nosso programa. As mães que assistiram e que estão ouvindo a gente, podem ir lá no Instagram da Eliana, né? Que
você também compartilha tudo lá com as Sim, pessoas. sim. e Tem aí muito vídeo lá, muita É coisa arroba sobre Eliana cérebro. Rolim, Ela certo? É não- Rolim com M mesmo. a gente com vai M deixar mesmo. embaixo aí pra quem tá assistindo. Mas muito, muito, muito obrigada. Muito obrigado. E assim, eu acho que este tema precisa voltar. Vocês precisam insistir. Não é muito comum falar disso. Se vocês prestarem atenção, maternidade, a gente fala, eu falo assim, nas dicas, nas orientações. Eu acho que orientação, dica é maravilhoso, mas a troca e poder dizer para essa mãe que o que ela está sentindo tem que ser validado. Validar é você dizer assim, olha, faz sentido você estar desse jeito. Justifica. E tá tudo bem. E vamos caminhar junto. É isso, ninguém larga a mão de Perfeito, ninguém, não. Gabi. Obrigada, Britânia, também. Vocês estão incríveis participando, não só do Pod Mãe, mas da nossa vida, da nossa Ó, rotina. e olha a campanha, né, Gabi? Super a ver com o nosso tema, cuidando de quem cuida. Porque não é só o bebê que precisa de cuidado. A É a mãe. A mãe também. É a mãe. Ai, adorei. Muito obrigada, Eliana. Obrigada. Um beijo, Vocês. pessoal. Beijo. Até a próxima. Até próximo. mais. Até mais.